Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uai Turismo, que vai ao ar semanalmente no YouTube do Portal Uai. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais, @Portal Uai Turismo e o nosso portal turismo.uai.com.br. Hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre um setor dentro do turismo, da cadeia do turismo, que as pessoas não conhecem muito bem. E entender também mais sobre o comportamento do brasileiro ao viajar. Será que você se encaixa nessa média aí do brasileiro que está viajando? Nosso convidado de hoje, ele é gestor de produtos internacionais de uma grande operadora de turismo. E ele atua com foco nas Américas do Norte, Central, Caribe e Sul, exceto o Brasil, e a gente vai entender por que ele está aqui hoje. Com base em Minas Gerais, uma das unidades de negócio mais importantes para a companhia, ele é especialista no desenvolvimento do que conhecemos como pacotes turísticos nacionais e internacionais. Bem-vindo ao podcast do Uai Turismo, o Udi Garcia, que é gestor de produtos internacionais da Schultz Operadoras. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado por me receber também, Isabela. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Udi, eu queria começar, quando a gente fala de agências de viagem, as pessoas acabam achando que é tudo a mesma coisa, né? Agência é intermediação de viagens, mas existem algumas formas aí, alguns formatos. Fala pra gente aí, como é que se divide? O que é uma operadora, o que é uma agência, o que é um receptivo turístico? Bom, posso começar falando um pouquinho da operadora. Nós, operadores, nós formatamos os produtos para os agentes de viagens comercializarem. Então, nós definimos roteiros, fazemos contratação de hotéis, companhias aéreas, dos receptivos que você perguntou. Normalmente, nós fazemos essas contratações em grande escala e nós conseguimos melhores preços para garantir uma gestão saudável da remuneração dentro do mercado, da composição do turismo. Então, a organização dos pacotes, dos roteiros, circuitos, fica a cargo das operadoras. A agência de viagens, ela tem que ter um especialista que ela revende, além das passagens aéreas, ela revende os pacotes e ela sempre está procurando as melhores oportunidades para atender os clientes. Como ela não tem tanto alcance, e nós operadores temos, porque nós distribuímos para todas as agências, a gente acaba conseguindo negociações melhores exatamente para que o agente possa oferecer bons produtos para o cliente. E o receptivo, ele está numa ponta que seria de receber os nossos clientes no destino, para fazer os traslados, os passeios pela cidade, visita de museu, passeio de barco, enfim, o que eles acharem melhor, o que o cliente optar por fazer. Mais ou menos é essa uma divisão mais simplória do que acontece dentro da cadeia de turismo. Se a gente for comparar, então, com o mercado que vende produtos, né? Porque quando é serviços, a gente acaba fazendo um pouquinho de confusão. Mas quando a gente for comparar, por exemplo, com quem compra, sei lá, no setor automotivo, quem for comprar grandes quantidades vai ter um custo unitário menor, é basicamente isso? Exatamente. A gente pode fazer uma comparação entre atacado e varejo à moda antiga, né? Porque hoje em dia está difícil de saber quem que faz o que hoje em dia no mercado normal, mas seria basicamente essa diferença mesmo. Tá? Então, quando um turista ele vai comprar de uma agência de viagem, ele não precisa de ter esse preconceito, achando que ele vai comprar mais caro, porque quem negociou foi a operadora, e a operadora negociou em grande escala. Exatamente, exatamente. Nós temos a condição de entregar. E a nossa preocupação é de entregar um produto de qualidade para o passageiro, porque a gente está lidando com sonhos. Muitos passageiros têm o sonho da vida, por exemplo, de fazer uma viagem para um determinado destino, e é muita responsabilidade, então tem que ser muito bem feito. E nós, operadores, nós temos condições de avaliar os fornecedores, os receptivos, os hotéis do destino para saber o que pode atender melhor os nossos clientes. E isso ajuda muito no trabalho do agente de viagens. Aí, Udi, eu imagino que você tem informações super estratégicas, já que a gente está falando de grandes escalas, né? De grandes vendas, de um volume grande. Como que tem sido o comportamento do brasileiro? A gente está em agosto... Agora, a gente já está em setembro, Jesus. A gente já está em setembro. Qual foi o comportamento do brasileiro que viajou nas férias de julho, por exemplo? Eu posso falar dentro
da Schultz operadora, tá? Como foi o comportamento dentro da empresa, mas existe um anuário que é o da Brastor, que é a Associação dos Operadores de Turismo, que também tem mais informações sobre as operadoras, que também pode ajudar, mas eu vou falar especificamente da Schultz. Esse ano nós tivemos, foi muito bom para a temporada do Internacional em julho, por causa do verão no Hemisfério Norte. Nós tivemos, acho que foi 75% dos passageiros que nós embarcamos em julho foi para o Internacional. 70%? Aliás, 75%, perdão. 75% para o Internacional e o restante dentro do doméstico, embarcando dentro do Brasil. O Internacional vem crescendo muito novamente dentro do turismo nacional, no contexto. As companhias aéreas estão aumentando a oferta de voos, a gente vê mais opções, a gente vê o preço bem competitivo das viagens internacionais, mesmo com dólar alto. Então, isso que eu ia te perguntar. A gente está com dólar de 1 para 6, praticamente. Sim. Né? Quem que é esse brasileiro que está... E qual que é a comparação? É um brasileiro com poder aquisitivo mais alto? Ou ele está comparando e o valor do turismo interno está tão alto que está valendo a pena viajar mais para fora, mesmo com o dólar a R$6? A gente consegue fazer esse tipo de análise? Eu falaria um pouquinho diferente. Eu acho que é um brasileiro que tem mais informações e tem mais condições de saber para onde ele pode viajar. Ele está se planejando melhor, ele consegue avaliar o preço, se uma viagem dentro do Brasil cabe dentro do orçamento, se é uma viagem para o exterior. Se ele não fizer, se ele vai ficar, se antigamente, por exemplo, ele viajava por 10 dias para ficar em Orlando, por exemplo, hoje ele vai para ficar 7, 8 dias por causa do câmbio. Então ele tem se planejado melhor e ele tem avaliado, sim, o que está compensando mais, se é viajar dentro do Brasil ou se é viajar para o exterior. Então eu falo que a qualidade da informação que hoje o turista tem, que ele consegue pesquisar, informação de qualidade, claro, ele consegue planejar melhor essa viagem dele. Então ele tá sendo mais estratégico, vamos dizer, para organizar a própria viagem. E eu ainda adicionaria o seguinte: muitas vezes, eu me lembro quando eu atendia em agência de viagens, muitas vezes o cliente chegava pedindo informação. E nós, como agente de viagens, auxiliávamos com as informações do destino e tudo mais. Você já trabalhou na ponta da venda também? Já trabalhei na ponta da venda também. Eu já trabalhei em todos os setores. Eu só não trabalhei em companhia aérea ainda. Mas quem sabe no futuro. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. E hoje em dia, com a internet, com as informações de confiança que a gente acaba coletando, muitas vezes o passageiro chega sabendo até mais sobre o destino. E ele quer uma assessoria realmente para poder aproveitar melhor a viagem, além das consultas que ele faz. Então ele já viaja e ele acaba aproveitando melhor o destino quando ele viaja. Hoje eu vou cutucar mais um pouquinho isso ainda, esse tema, porque eu acho que a gente precisa de fazer comparações. Claro. Né, com o nacional e com o internacional. Aí quando você fala que o viajante brasileiro, o turista brasileiro, ele consegue ter mais informação sobre o destino internacional, ao que você atribui isso? É realmente a informação, ou seja, a gente enquanto destinos brasileiros, né? Aí eu vou pedir não só o UD Gestor de Desenvolvimento Internacional da Schultz, mas o UD profissional completo, ótimo, né? Completo. A gente tem mais informação, mais estruturada, mais organizada dos destinos internacionais, ou realmente o brasileiro entende que a oferta internacional é melhor do que a oferta brasileira, porque são coisas diferentes. Sim, né? Então eu vou tentar explicar isso de uma melhor forma, só para você entender. Eu trabalhei a minha carreira no turismo, a maior parte do tempo eu fiquei no internacional, mas os últimos 8 anos eu trabalhei no nacional dentro da Schultz. Eu era o gestor de produtos Brasil dentro da Schultz. E há pouco mais de 2 meses eu assumi voltei para o internacional para assumir a Américas. Então está fresca a memória. A memória está bem fresca. O Brasil melhorou muito com relação à divulgação dos destinos turísticos.
Eu vou dar um exemplo que eu acho fantástico, que é, por exemplo, estados como Alagoas, que foi o último parceiro do nosso evento, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Bahia, e eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ser injusto com alguns estados. Todos eles vêm alimentando muito bem, com informações sobre o turismo, a iniciativa, trabalhando em conjunto com a iniciativa privada para divulgar o turismo. Então, Jalapão, por exemplo, também, que nós temos uma demanda ótima para lá. São destinos que vêm se divulgando, vêm mostrando a sua cara e vêm mostrando o que eles têm. Então, hoje, eu diria o seguinte, que o mercado brasileiro, para o brasileiro, ele consegue as informações, tanto no internacional quanto no nacional, ele consegue boas informações. O que acontece é que o passageiro, com essas informações, ele também tem acesso aos preços. Ele consegue fazer as comparações e ver para onde está melhor viajar ou não. Ele consegue se planejar melhor. Se o bilhete aéreo, por exemplo, para um destino no Nordeste está muito caro e o passageiro quer ir para uma praia e ele está aqui em Belo Horizonte, ele pega o carro dele e, de repente, vai para uma praia no Rio de Janeiro. Escolhe um destino no Rio de Janeiro. Dependendo de onde ele estiver em Minas, ele pega o carro do norte de Minas, ele está em Porto Seguro, rapidinho ele chega em Porto Seguro. Então, ao invés de ir de avião, ele vai de carro. Ele vai adequando isso, por quê? Porque ele tem acesso à informação, ele vê o que vai caber no orçamento dele ou não. E eu utilizo, vou falar de uma situação estratégica, eu utilizo muito o que a companhia aérea tem feito. Companhia aérea, se ela começa a operar um determinado destino, começa a voar para algum lugar, é sinal de que tem demanda. Eles têm essa demanda. Então, a gente começa a observar melhor isso. E uma coisa que eu tenho notado ultimamente é que que no Brasil tem aumentado muito a oferta de voos internacionais, tanto por parte das companhias aéreas estrangeiras quanto das nacionais. Vide, por exemplo, que o Brasil volta a ter voo para Aruba, direto, volta a ter voo para San Juan, na Costa Rica. Aqui em Belo Horizonte nós temos operação internacional grande. Recife é um aeroporto que tem muita operação internacional, Salvador. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, são coisas que a gente tem que... É muito sutil, mas a gente precisa estar atento. Aí vamos comparar, então, destinos praia. O brasileiro hoje, na Schultz, tá? O brasileiro que viaja pela Schultz, ele prefere Nordeste ou Caribe? Hoje, ele prefere o Nordeste. Por causa do preço, vamos dizer o seguinte... A menina dos olhos do Caribe, que é Cancún, hoje ela exige visto mexicano. Então, para passageiro que tem um visto americano, ele consegue entrar no México sem nenhum problema. Mas o passageiro que não tem o visto mexicano, ele precisa tirar o visto e está um pouco burocrático e eu diria um pouco confuso. Eu prefiro nem entrar nos detalhes de vistos, porque nós temos uma empresa de vistos dentro do Grupo Schultz, mas eles vão estar mais capacitados a falar sobre a burocracia. Pessoal, vou colocar na matéria, a nossa entrevista ela sempre vai para a matéria no site. Eu vou colocar um pouquinho sobre os vistos. Vou conversar um pouquinho lá com a Schultz Vista e a Ana, né? Isso, pode falar com a Ana ou com a Adriana. Mas acho que a Ana vai te ajudar bastante. Eu vou colocar um pouquinho das informações de visto. Isso é importante. Olha para você ver a riqueza que hoje o passageiro tem. Nós estamos fazendo um podcast agora... e já te deu uma deixa para você falar um pouquinho sobre o visto mexicano. Então, o passageiro ele tem acesso à informação, fica fácil para ele viajar. Então, o Nordeste com destaque para Alagoas, para Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Assim, são os estados principais e os que mais têm voo chegando, vamos dizer, do Brasil. O Nordeste, para nós, ele é o campeão de vendas em Brasil, dentro da Schultz, o Nordeste é o campeão de vendas. Destino praia. Destino praia. Aí vamos falar de turismo cultural. A gente tem um grande concorrente aí, e que a Schultz é especialista, que é a Europa. Sim. Né? Aí o turista de destinos culturais, Europa ou Brasil? Ele vai para a Europa. Ele vai para a Europa. Eu adoro museu, adoro história. E acho que os destinos no Brasil poderiam explorar melhor essa parte. E
E assim, a Europa não tem jeito. E assim, é milenar, né? Não tem jeito. A gente brinca. Eu brinquei uma vez em uma viagem a trabalho, eu brinquei na Acrópole que as crianças estavam tendo aula de história na frente da Acrópole. Então, não tem jeito. Mas o Brasil tem muita riqueza cultural. A história. Eu estive há 2 anos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Eu não sabia metade do que tinha acontecido no destino sobre história, principalmente. Por que o Estado era daquele jeito? E eu sou fascinado com isso. Sou fascinado com turismo e sou fascinado com história também. Acho, assim, o turista cultural, mesmo do turismo cultural, ele vai consumir tanto a Europa quanto o Brasil, mas com gente precisa estruturar melhor a nossa oferta e o nosso storytelling ali, que acho que a Europa já faz isso de uma maneira muito mais ágil, muito mais tranquila, enquanto operação. Sim, com certeza, com certeza. Nós precisamos mostrar que o Brasil possui isso. Por exemplo, a riqueza que tem no Rio Grande do Sul, histórica, dos imigrantes que vieram no início do século passado para cá, é fantástico. A história que tem sobre o padre que criou o primeiro banco corporativo do Brasil lá em Nova Petrópolis, é fascinante essa história. Eu tive o prazer de conhecer o museu, conhecer tudo lá em Nova Petrópolis. Nós fizemos um evento lá para os agentes de viagens. Eu não me lembro, acho que você teve. Não fui, não. Nesse você não foi, não, né? E assim, o evento em Nova Petrópolis foi muito bom. E assim, é uma cidade riquíssima culturalmente. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, nem se fala. Para quem gosta de vinho, dentro do Brasil, para quem gosta de vinho, tem... Uma vez o Haroldo me contou uma história. O Haroldo é o CEO das empresas Schultz, que ele levou para um amigo dele um vinho que ele tinha ganhado para jantar e ele achou que era um vinho de fora, quando ele viu era um vinho de Santa Catarina. E o vinho era maravilhoso. Então, assim, o Brasil tem muita riqueza. O que nós precisamos é saber estruturar como nós vamos vender isso para o brasileiro, porque eu acho que primeiro nós temos que fazer o nosso dever de casa, vender bem para o brasileiro o Brasil. Tem sido feito, tem melhorado, ano após ano isso tem melhorado, mas ainda nós precisamos melhorar mais. Então, vide os nossos números. A gente trabalha muito com circuito na Europa e foi muito bem esse ano. E quais são os destinos europeus mais procurados pelos brasileiros? Ainda é o convencional, sei lá, né? Paris, Madrid, Roma, Londres? Portugal, Espanha, França e Itália são os campeões de venda. Não tem jeito. E eu destaco Portugal porque Portugal tem uma companhia aérea que tem 11 origens diferentes do Brasil para Lisboa. Posso fazer propaganda? Não posso? Posso falar o nome de companhia? Não tem problema, não? Por exemplo, a TAP ela voa, ela tem origem de todas as regiões do Brasil. Do Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Então, ela explora muito bem isso. Outras companhias aéreas também têm origem, mas acaba centralizado em São Paulo e Rio. Salvador tem a Europa. Europa tem bastante oferta de voo. Mas a TAP, sem dúvidas, é a que mais oferece... Que liga o continente brasileiro o continente à Europa, exatamente. E esses outros destinos que têm despontado na Europa, assim, eles também estão no portfólio da Schultz? Sim. Eu estava semana passada num evento de produtos de origem, olha que bacana, produtos de origem brasileira, em Gramado, chama Connection Terroirs do Brasil. Sim. Foi o 2º ano que o evento aconteceu, a gente tinha 8 produtos assim reconhecidos como indicação geográfica. Para quem não conhece o que é indicação geográfica, é um terroir específico que só se produz ali. Então, o vinho do Vale dos Vinhedos só se produz ali, o queijo da Canastra só se produz na Serra da Canastra. Existe um reconhecimento para isso, né? E aí a gente teve a participação lá de um representante do turismo português falando
sobre esse overturismo na Europa, né, que as pessoas têm falado bastante, Barcelona, Veneza, a comunidade já não está se entendendo tão bem com o turismo. Ele falou assim, o problema na Europa de turismo não é o fluxo grande, é a distribuição do fluxo. As pessoas precisam saber que existem outras coisas, além de Lisboa, além do Porto, além de Londres, além de Paris, além de Barcelona, né? E aí eu sei que na Schutz também vocês têm a carta de viagens, que são aqueles destinos que são menos conhecidos, que é um produto mais exclusivo, mas que tem uma demanda também, interior de Espanha. Fala um pouquinho sobre isso hoje. Nós temos uma oferta muito grande de serviços na Europa. Nós temos roteiros pela Europa inteira. Você vai do Balcãs, Grécia... nós temos roteiros pela Europa inteira, mas se um cliente ele quer fazer um roteiro mais personalizado, ir para os lugares que tem menos turistas, lugares menores, por exemplo, em Portugal mesmo, nós trabalhamos com os nossos roteiros que são os small groups, que são roteiros com vans com no máximo 7 passageiros por saída, uma coisa bem personalizada, onde a gente visita lugarejos e destinos pequenos dentro de Portugal, onde vai no tempo dos passageiros, vai no tempo dos clientes. Que pode ser um grupo fechado. Normalmente é um grupo fechado. Pode ser um grupo fechado, normalmente, ou... eu mais 6 amigos. Ou você mais 6 amigos, ou nós temos as saídas garantidas com um mínimo de 2 passageiros também. Bacana. Então, assim, e vende muito bem. Por quê? Você não vai só para Lisboa e Porto, por exemplo. Você vai conhecer Coimbra, você vai para Braga, vai fazer Fátima de uma forma diferente. Então, isso para nós é bem importante, oferecer essas alternativas. Esse é um trabalho da operadora de turismo também. Essa operação é própria nossa, porque o Haroldo, um pouco antes da pandemia, ele foi para Portugal exatamente para desenvolver esses roteiros. É praticamente um garimpo de novos destinos e novas oportunidades. Exatamente, né? Exatamente. Um garimpo de novos destinos e novas oportunidades. Definição perfeita. E também eu sei que na Europa tem ficado muito em alta, queria saber se os brasileiros consomem, que são os cruzeiros fluviais. Consomem bastante. Nós também operamos os cruzeiros fluviais e eu costumo dizer que o cruzeiro ele é uma forma de você ficar o tempo todo num hotel 5 estrelas, mas conhecendo os destinos. E você imaginar que pode visitar 3, 4, 5 países fazendo um cruzeiro fluvial é fantástico. A gente tem os roteiros da Politours que a gente trabalha em conjunto com a Europa Mundo. E vamos dizer que ajuda a diminuir um pouquinho esse overturismo. Tá? E qual que é a diferença? Vamos falar qual que é a diferença principal para quem... Porque a gente tem um cruzeirista ali de oceano, né? Tem o turista cultural. Qual que é a diferença básica do cruzeiro mesmo, aquele grandão, que é o que vai para o oceano, para o cruzeiro fluvial? O transatlântico para... Isso. Cruzeiro grandão é ótimo, né? Transatlântico é a palavra certa, tá, gente? Se for comprar. Eu vou comentar para você a minha experiência com relação a cruzeiros, tá? Eu vejo o cruzeiro fluvial, vai depender. Por exemplo, nós participamos agora como destaque do Grand Amazon. Nós temos um cruzeiro fluvial, aliás, nós temos 2 cruzeiros fluviais no Brasil. Olha que fantástico. São fantásticos, mas é dentro da floresta. Um é o Grand Amazon Experience, que sai de Manaus, e o outro é o da Joyce Cruise, que eles têm o turismo de pesca, mas tem um período da Piracema que eles fazem o turismo para o passageiro de lazer, e com sistema de tudo incluído e tudo mais. Mas isso um é para o Pantanal e o outro para a Floresta Amazônica. Olha o objetivo do cruzeiro, desse tipo de viagem de cruzeiro. Nós temos os cruzeiros que fazem a costa brasileira, que vão até a América, alguns vão até a América do Sul, vão para Punta del Este e Buenos Aires. O objetivo desses cruzeiros é do passageiro aproveitar, vamos dizer, uma estrutura de resort dentro do transatlântico, que ele é bem grande. E aí você tem os cruzeiros menores, que aí é onde eu quero entrar, que eu acho que você tem o cruzeiro fluvial, que fazem as cidades no interior da Europa, e você tem essa possibilidade de fazer isso. E aí eu destaco também a Grécia, por exemplo, com os cruzeiros. Pelo mar Mediterrâneo,
Mas a melhor forma de você conhecer as ilhas gregas é por um cruzeiro e não por fazer no roteiro com aéreo ou rodoviário. É você fazer por cruzeiro. E é um navio menor. E você consegue conhecer mais cidades. Então, por exemplo, nós temos roteiros que saem de Atenas, que vão fazer Rhodes, Mykonos, Santorini, Creta, tudo fazendo via cruzeiro fluvial. Porque para conhecer as ilhas gregas não há nada melhor. Então, eu definiria desta forma. Qual que é a vantagem de viajar em um navio menor? No transatlântico, a gente tem estrutura de resort. E no menor? Eu não diria vantagem. São propostas diferentes. Porque um cruzeiro maior, vamos dizer que ele tenha um tamanho, uma infraestrutura de resort, é aquele cruzeiro que o passageiro quer aproveitar, que ele vai ter uma discoteca enorme, vai ter quadras esportivas, pista de corrida, o cassino e tudo mais. O navio menor, ele vai ter isso também. Falando do cruzeiro nas Ilhas Gregas, por exemplo, o navio é menor, mas ele tem esse tipo de estrutura. Um cruzeiro fluvial, ele não vai ter esse tipo de estrutura, porque ele vai... A proposta dele é diferente, é de que ele aporte em uma cidade mais próximo, o passageiro desça para fazer o passeio ali pela cidade, volte para dormir e o navio segue à noite para fazer a viagem. Um outro destino que também tem cruzeiros fluviais é o Egito, que nós temos os cruzeiros pelo Rio Nilo. E é exatamente essa proposta. Você tá hospedado num navio 5 estrelas para conhecer as cidades, descendo o Rio Nilo, subindo. A gente pode falar que o cruzeiro fluvial ele gera mais conexão com o destino, porque ele atraca mais perto, porque a pessoa tem mais facilidade de descer, ele gera essa conexão maior com o destino. Com certeza, porque ele vai acabar atracando no centro da cidade, porque está dentro do rio. Uhum. Então ele não diria centro da cidade, mas claro, uma área mais central, diferente de um navio que vai aportar num porto, por exemplo. O porto ele normalmente fica numa área afastada. Tem a carga do navio, etc, etc. Um pouquinho diferente, mas essa é a proposta do cruzeiro fluvial. Por isso que é importante, então, Woody, assim, me corrija se eu estiver errada, essa conexão e essa percepção e essa conversa com o agente de viagem, que é quem vai fazer a venda realmente. Ele precisa de dominar aquele destino, é isso? Com certeza, com certeza. Um dos motivos de nós fazermos eventos, viagens, para capacitar o agente de viagens, que nós falamos que quem conhece vende melhor. Uhum. E o agente de viagens, o mercado de turismo ele tem muitos concorrentes, muitos players, né? Tem que usar os termos mais modernos. Né? O mercado de turismo tem muitos players. Então, o agente de viagens ele tem a oportunidade de conhecer os destinos, ele tem informação, ele acaba tendo mais informações do que o próprio passageiro para poder instruir o cliente e poder falar com relação a preço, o que é vantagem, o que não é. Porque muitas vezes a pessoa ela quer uma coisa barata, mas a coisa barata não é aquilo que encaixa no perfil dela, não é aquilo que ela está querendo. O barato é relativo, né? O barato é relativo. Eu costumo dizer que o que precisa ver é como nós vamos atender aquele cliente, qual é a melhor maneira de atender ele. E o agente de viagens, bem capacitado, ele consegue direcionar bem o passageiro para ele aproveitar e desfrutar bem as férias dele, ou se for uma viagem a trabalho, onde ele vai ao mesmo tempo conhecer o destino, ele possa encaixar o tempo dele. Ele consegue acessar as informações. Então, isso é bem importante. E nós, operadores, a gente auxilia o agente de viagens, nós auxiliamos o agente de viagens nesse tema. Hoje eu vi um meme na internet, que eu acho que encaixa muito nisso que a gente está falando, que era um cachorrinho assim, e num banco de aeroporto falando assim, eu, durante uma das minhas 5 conexões que eu comprei minha passagem direto para economizar R$100. É bem por aí, né? Assim, o agente de viagem ele vai olhar esse detalhe que, às vezes, quando a gente está comprando na internet direto, a gente não percebe, né? Exatamente. É o olho clínico, vamos dizer assim. Ele vai ver, ele vai perceber se o voo está com uma boa conexão, se o cliente vai chegar num horário bom, se o tempo de viagem, quanto tempo que ele vai fazer.
o agente de viagens ele vai auxiliar o passageiro a exatamente aproveitar melhor o tempo. E vai explicar isso para ele. Olha, senhor, no caso, o senhor está chegando meia-noite em Madrid. O ideal é que o senhor compre uma noite antes, para o senhor chegar no destino, o apartamento do hotel já estar disponível, porque o check-in no hotel vai começar só às 15 horas. Então não justifica o senhor ficar na recepção do hotel esperando de meia-noite às 15. Ah, mas eu chego lá e tento negociar. Não tem negociação. Você vai pagar uma diária antes. Você tem que pagar uma diária antes. Não existe jeitinho. Você já trabalhou na hotelaria, você sabe bem como é. E é importante explicar isso para o passageiro. O agente de viagens ele tem essa função. Parece bobo, mas não é. A gente sabe. Ah, mas eu tenho uma família assim assada, a gente pede para o hotel colocar um colchão no chão. Não, não é assim. O senhor está fazendo uma viagem para aproveitar. Eu estou falando coisas do que eu já ouvi na ponta. Então, estando lá, né? Estando na ponta. Então, você mostrar para ele que a diferença de R$100, por exemplo, vai valer muito a pena para ele, que de repente ele está indo para um hotel que tem uma área que o serviço ele é melhor, que ele pagando essa pequena diferença, que ele vai desfrutar melhor, que os filhos dele vão aproveitar melhor. Então, todas essas informações, o agente de viagens ele está capacitado a falar isso. Às vezes ele vai perder um dia de viagem porque vai ficar cansado e vai ficar o dia inteiro dormindo para começar a viagem dele no dia seguinte. Mais ou menos isso. É aquela história. Quando você passa o dia inteiro voando, você chega no destino e está morto. E você fala assim, se eu tomar um banho e deitar, eu não vou sair. Você só joga a mala no quarto e vai. Então, a gente de viagem, pelo menos, vai tentar te ajudar a aproveitar melhor o seu tempo. Sabe? E existe alguma dica, alguma orientação, já a gente finalizando aqui, Udi? Como escolher? Porque, assim, a gente está falando do agente de viagem, são pessoas. Existem bons profissionais e maus profissionais, em qualquer área, Sim, né? Com certeza. Tem alguma orientação para o turista que não está tão acostumado, que não tem o seu... Porque a gente tem muito turista que já tem o seu agente de viagem, já tem uma relação de confiança. E para quem nunca viajou com um agente de viagem, como escolher esse agente? Para quem nunca viajou com agente de viagens, eu acho que o primeiro caminho... Eu pensaria em 2 caminhos. O primeiro, de uma indicação de amigo, porque com certeza ele vai ter algum amigo que já viajou com algum agente de viagens. Bom e velho boca a boca. Bom e velho boca a boca. E existem as associações, por exemplo, a ABAV é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. Eu acredito que o passageiro ele deve consultar a ABAV para saber da procedência do agente de viagens, saber se está afiliado ou não e tudo mais. Eu acho que esses são 2 caminhos. O mercado mudou tanto e muita gente trabalha em casa, mas são pessoas de confiança. Eu costumo dizer o seguinte, a maioria das pessoas são boas. Ponto. Mas a gente tem que consultar e procurar saber. Mas acho que o bom e velho boca a boca. E eu complementaria que também o passageiro ele pode consultar também sobre as operadoras, que nós temos a Brastor, que é uma associação dos operadores no Brasil. São associações de classe que podem auxiliar esse cliente que nunca fez uma viagem com agente de viagens a procurar um bom agente de viagens para poder aproveitar. Isso é uma coisa que eu reforço muito, sabe, Udi? Assim, às vezes a operadora não tem contato com o cliente final e às vezes a operadora não entende que é importante se mostrar para ele, mas porque quando a pessoa entra, às vezes, numa agência multimarcas, que vem de diversas operadoras, é importante ela entender o perfil de cada uma ali para saber, às vezes, direcionar o que ela quer. Eu acho importante essa comunicação da operadora com o público final, sabe? Sim, com certeza. Nós, da Schutz Operadora, a Schutz Operadora ela tem um compromisso de atender exclusivamente o agente de viagens. Para você ver como nós entendemos como o agente de viagens é importante nessa cadeia, para dar informação e passar essas informações. E nós temos os agentes que são nossos parceiros para poder fazer a revenda de pacotes para o cliente. Nós não atendemos o passageiro final por esse motivo, mas eu acho importante mostrar, como você disse, mostrar a cara e mostrar o porquê
a nossa importância dentro dessa cadeia. Tá? É isso mesmo. O Udi, agora já para finalizar, o Udi trabalha com viagem há muitos anos, mas o Udi também viaja, né? Sim. O que você gosta de fazer quando você está de férias, quando você é o passageiro, é o turista? Eu gosto de fazer tantas coisas. Bom, eu já comentei uma delas. Eu adoro museu, adoro história, adoro cultura. Mas nos últimos anos o trabalho tem sido tão grande que eu estou gostando de aproveitar um resort, daqueles all-inclusive, onde você está ali na piscina. O ano passado eu levei o meu afilhado para nós passamos 4 dias lá, que para arrancar aquele menino de lá foi uma dificuldade. Ele aproveitou, eu aproveitei, comemos bem, foi muito bom e deu para descansar bastante. Então, ultimamente, eu tenho optado muito pelos resorts. Eu gosto muito do conceito de resort, mas eu também adoro viajar para um destino e conhecer a história, visitar museu e tudo mais. Então, eu fico nesses dois. Então, se tem um resort que está perto de uma cidade com muita história, eu adoro. Para mim fica perfeito. Exatamente. Udi, queria te agradecer muito pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Acho que foi super esclarecedor. Que bom, que bom. A gente está sempre de casa aberta aqui para Schultz, para vocês. Perfeito. Leva um abraço para o Haroldo. Mando sim. E conte com a Schultz sempre que precisar. Nós estamos à disposição para auxiliar. Obrigada, tá? Udi. E você, eu quero te convidar para conferir todo o nosso conteúdo sempre no turismo.ai.com.br. Não deixe também de conferir os destinos da Schultz. Na Schultz, eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês, lá na nossa matéria, qual que é a grafia correta, schultz.com.br. Também não deixe de seguir a Schultz Operadora no Instagram e, claro, @portal AI Turismo. Te espero na próxima sexta-feira, às 17 horas. Obrigada.